Oi, pessoal. Estão ouvindo? Estamos sim, professor. Bem, então, vamos lá. A gente tinha parado aqui, né? As vendas perdidas, eu estava explicando quanto que foi perdido. Agora, por outro lado, pode acontecer também o seguinte, pode ter sobrado produto. Não é só vendas perdidas, pode ser que tenha sobrado produtos. Então, para essas empresas sobraram produtos, sobrou bem menos do que faltou. Por quê? Porque vocês lembram, né? A demanda estava menor do que estava maior do que a oferta. Então, sobrou menos do que faltou. É louco, tá bom pra caralho, mano. Me Me Aí vão surpreendeu. perguntar, pô, mas por que não compraram dessa empresa? Não compraram porque não aceitaram o preço. Tá? O que ela estava oferecendo, além do preço, não valia a pena. A gente parte do pressuposto do consumidor objetivo, né? O racional, consumidor racional. Então, ele vai sempre traçar o custo-benefício. É mais ou menos que nem a gente, tá? Vocês podem estar com vontade de tomar cerveja. Você chega no mercado, a cerveja está R$ 5, R$ 6 a latinha, você fala, não vou comprar. Não compro. Tá? Então, você parte para alguma outra alternativa. Então, a gente parte do pressuposto que o consumidor é racional, né? Então, tem isso daqui que Professor, sobrou na prateleira professor, das empresas. Fala. essa questão o exemplo que você deu da latinha de cerveja, é Hum. a mesma do bis, que o Não, é o consumidor... contrário do bis. O bis eu ia para comprar, de qualquer maneira. Mas não tinha bis na prateleira. Então eu não comprei porque não tinha. Faltou produto. Aqui é o contrário. Eu vou no supermercado e às vezes eu faço isso, eu vejo os produtos e falo, está muito caro, não vou comprar. Não compro aqui. Ou compro um alternativo. Tinha o produto, mas o cliente não queria. Tinha o produto. Nesse caso, tinha o produto, mas o cliente não Entendi. quis. Não quis porque ou o preço ou as condições que ele estava oferecendo não valia a pena. Tá? Entendi. Hã? Entendi, obrigado, professor. Tá? Aliás, acontece o seguinte, vocês estão vendo que tem um 80% aqui? 80% aqui. Essas duas empresas, elas foram penalizadas, porque elas não jogaram. Eu falei para vocês, quem não jogar vai ser penalizado. Foi penalizado. Ou seja, ela vendeu só 80% do que deveria ter vendido. Perdeu vendas. Por isso que ela perdeu isso aqui. Essa não. Essa West Boys Company, o cliente não aceitou. Tá? Por quê? Porque ela botou um preço, a média de 70, ela botou um preço de 85, acima da média do mercado. Tá? E ofereceu um pouco mais de propaganda. A propaganda ofereceu abaixo da média, inovação na média. Essa linha amarela é a média. Ou seja, não teve nada que ela ofereceu, assim, falou, que encantou o cliente. O cliente falou, poxa, vou comprar uma BMW. Tá? É caro, mas eu vou comprar. Tá? Vou comprar uma Porsche. Tá? Então, ela não ofereceu alguma coisa que encantasse o cliente. Com um preço alto, preço acima da média, óbvio que vendeu menos. Aquela lei da oferta e da demanda. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Já esses outros dois, eles perderam a venda. Não foi porque erraram, foi porque
não fizeram a jogada. Eu costumo dizer que é um ditado no interior, né, que o gado só engorda com o olho do dono. Tá? Então, e é mais ou menos isso a verdade. O dono ou o gestor principal, ele tem que estar em cima. Por quê? Porque, senão, o vendedor faz corpo mole, não sai para vender, tá? O operário faz produtos com problema. Se você não tiver vigiando, administrando efetivamente, tá? Tomando as decisões, alguém vai tomar por você. Tá? E não vai ser a seu favor, não tenha dúvida disso, vai ser contra você. Então, quando vocês não participam, não jogam, o sistema já pressupõe que vocês estão delegando, então já começa a penalizar. Então ele penaliza numa série de coisas, né? Vocês vão ver aí durante a jogada, tá? Os próximos períodos, né? As próximas semanas. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, professor. Então, como é que ficou? Quantidade de operários. Nós temos essa quantidade de operários. Esses salários, teve alguns loucos aqui que já deu 2.000. Problema de dar um salário alto, pessoal. Você não consegue voltar atrás. Não consegue diminuir salário. Nem demitindo todo mundo e recontratando você consegue nesse jogo. Tá? Então, você já estabeleceu um limite. O que vai acontecer? Eu tinha avisado isso na aula passada. Dependendo do nível de salário que você tiver, vocês vão ter que fazer a conta. Às vezes vale mais a pena terceirizar. O sistema ele prevê terceirização. Se não tiver funcionário, ele terceiriza. Tem um custo. Depois vocês procuram aí no Help, tem um custo de terceirização, tudo mais. Mas, dependendo do nível de salário, você vai ter que terceirizar. Eu já vi muita empresa fazendo isso, tá? O professor Luiz Lima, que comenta muito, né, da Brastemp, né, que ele trabalhou muito tempo na Brastemp, e ele fala isso, ele fala, ó, os salários lá no ABC ficou tão absurdamente alto por conta dos sindicatos, tá? Mas tão absurdamente alto que a maior parte das empresas saíram da ABC, foram embora, inclusive as automobilísticas, né? Então, a Volkswagen já foi para Indaiatuba, já foi para um monte de cidades do interior. A Ford, ela tinha ido lá para a Bahia, agora ela simplesmente fechou tudo, cansou da jogada, né? GM foi para Rio Grande do Sul. As empresas começaram a pegar, ó. Por quê? Porque se está aqui, eles são tão massacrados pelos sindicatos, que é melhor fechar, ou terceiriza, ou abre uma fábrica em outro lugar, em que os sindicatos não ficam enchendo tanto saco. É a velha história, né, pessoal? Você protege tanto, que você acaba prejudicando. Não tem jeito. Por quê? Porque ninguém quer abrir uma empresa no ABC. Ninguém é doido o suficiente para abrir uma empresa no ABC. Porque o sindicato é muito forte, vai começar a pegar no pé, vai querer aumento, vai querer benefícios, vai querer isso, vai querer aquilo, vai querer... E começa a ficar inviável o custo de produção. Então as empresas não montam. Vão para onde? Vão para Alphaville, Barueri, mas para ABC não vão. Do lado. Estou falando assim, sabe? ABC é de um lado de São Paulo, Barueri é do outro lado de São Paulo. Mas as empresas vão tudo para Barueri e para frente. Por quê? Sindicato, a própria prefeitura cobra menos impostos. Então, a empresa tem que ver o lucro dela. Não tem jeito. Esse pessoal que aumentou muito os salários, eles vão sofrer. Vai diminuir o lucro da empresa. E vai diminuir bem. Vamos ver aí durante o período que vai acontecer. O que aconteceu? Por um lado, as empresas que estão pagando bem
não estão perdendo funcionários, enquanto as outras estão perdendo, vão ter que repor. Perdeu, em média, 4 funcionários, as que não deram aumento. Mas será que isso é bom? Será que isso é ruim? Às vezes, turnover, tá, pessoal? Ele é muito aceito. Você pega, por exemplo, empresas de limpeza. É o típico de empresas de limpeza, essas que fazem a terceirização da limpeza nas outras empresas, né? Então, limpeza não é um produto fim, não é a não ser que para as empresas que terceirizam, ela não é um produto. Então, o Mackenzie, qual que é o produto do Mackenzie? É educação. Mas ele precisa de limpeza. Limpeza, eles não vão contratar pessoal de limpeza, eles contratam uma empresa de limpeza que fica com todos os encargos trabalhistas e tudo mais. Antigamente, o Mackenzie tinha pessoal de limpeza próprio. O que acontecia? Com o passar dos anos, o salário desse pessoal começou a ficar muito elevado, muito elevado, muito elevado, muito elevado. Era mais do que o dobro do pessoal de mercado. A gente ouve isso aí, tá, pessoal? Que no serviço público tem ascensorista que ganha 10 mil reais. Por quê? Tá 30 anos como ascensorista, vem aumento, vem não sei o quê, vem dissídio, o salário vai cada vez aumentando mais. E no serviço público não tem como resolver isso. O cara vai se aposentar com 10, 12, 15 mil reais, fazendo um serviço que no mercado é salário mínimo. Tá? Bem, por outro lado, tá? O que eu estava te falando? Me fugiu. Quando você está contratando esse pessoal, vai ter custo de reposição. Mas essas empresas de limpeza, por exemplo, de segurança, elas preferem perder o funcionário, continuar mantendo o salário mínimo possível da categoria. Não é o salário mínimo, mas é o salário mínimo da categoria, tá? Porteiros, pessoal de segurança, pessoal de limpeza, recebe o mínimo da categoria. E quando o salário começa a ficar um pouco mais alto, manda embora, contrata outro. Por quê? Porque por não ser uma mão de obra especializada, é relativamente fácil você substituir. Aquilo que eu falo para os alunos, né, pessoal? Pega uma empresa que nem a Voit. A Voit, ela fabrica turbinas eólicas e turbinas hidroelétricas gigantescas, por exemplo, para Itaipu. Quantas empresas no mundo fazem isso? Poucas, a gente conta na mão quem faz isso. Segunda pergunta. O que vocês acham? O nível de especialização dos engenheiros que projetam isso é muito grande. Não é qualquer engenheiro que projeta uma turbina de Itaipu. Qualquer errinho, qualquer coisa errada, tá, pessoal? Dá diferenças brutais. Eu fui visitar Itaipu, estava uma briga lá, mas uma briga de foice entre os engenheiros da Itaipu e os engenheiros da Voit lá. Os caras estavam todo mundo lá. Tinha um... Por quê? Porque a turbina estava dando 1% a menos de rendimento do que deveria dar. Estava um pega para caramba. Mas por causa de 1%, 1% de uma turbina de Itaipu alimenta uma cidade média, uma cidade de 100, 200 mil habitantes. Só isso. Tá? Então, essa perda estava uma briga lá. Por que está dando 1% a menos? Aonde vocês erraram? Tá? Não existe. Então, essas empresas, elas pagam salários bons para manter esses funcionários, tá? E deve dar alguma outra coisa para esse pessoal fazer durante o período que, por exemplo, há muito tempo que não tem usina hidrelétrica, né? Mas os caras ficam projetando, por exemplo, usina eólica. Usina eólica é o tipo da coisa, por exemplo, todo fim de semana eu desço a Imigrantes. E lá no topo, na cabeceira da serra, né, lá no topo,
toda semana você vê uns 4, 5 caminhões gigantescos esperando para descer com usinas eólicas, ou com pás, ou com a coluna, né, o tubulão, ou com o gerador. Os caras com caminhões lá, aqueles caminhões monstro, esperando dar uma determinada hora para poder descer a serra, tá? Com usinas eólicas. Então, está um mercado efervescente aí. Bem, vendedores, todo mundo tem 10. Os salários, alguns aumentaram para 3.500. Teve um doido aqui da Storm que aumentou para 6. Tudo bem. Salário você paga quando você quiser, né? A empresa é sua. Me chama para trabalhar aí, vai. E quem aumentou não perdeu ninguém e os outros perderam. Perderam um funcionário, tá? Eu vou gravar essa jogada. Professor, a gente vai ter acesso a todos esses números depois ou não? Vai. Mas só o da nossa empresa ou da E turma todos. inteira? É esse mesmo relatório que vocês vão ter acesso. Beleza. Ele rodou. E vamos ver o que aconteceu. A grande pergunta é, quem foi bem, quem foi mal? Existe uma coisa chamada balança de scorecard. Balança de scorecard, a empresa faz, e ela faz para avaliar empresas, ela junto com os concorrentes, né, como é que estão, áreas dentro da empresa e funcionários. Então, quem já está trabalhando como funcionário, vai chegar um dia que vai vir aí o seu gestor e falar, olha, nós vamos fazer o seu balanço de scorecard. O que acontece? A empresa, no começo do ano, ela dá uma série de metas para os funcionários. Aí, no final do ano, ela vai cobrar essas metas. Aliás, o que eu sugiro para vocês fortemente, façam um caderno manuscrito, nada de micro, um caderno, e anota todos os feitos que vocês vão fazendo em ordem cronológica. Fiz uma planilha que vai ajudar a área a economizar tempo. Fiz não sei o quê para não sei o quê. Por quê? Porque chega na hora de você ir na reunião do Balance Scorecard, você não lembra de nada. Aí o seu gestor vai falar, o que você fez esse ano? Você não se lembra de nada, ele fala, não sei, não me lembro agora mesmo. Então, você não fez nada, você não vai ganhar nada. Tá? Isso se não ganhar um pé. Né? Então, anota tudo que vocês fizeram, tá? De importante, ou tudo que vocês fizeram efetivamente. Tá? Por quê? Porque antes da reunião de scorecard, você vai dar uma folhada nesse caderno e vai anotar só os pontos principais, os que valem a pena. Quando você for para a reunião, você fala, fiz isso. Quanto você acha que vale isso que eu fiz? E se você tiver condições de mensurar, melhor ainda. Uma coisa é, eu fiz um sisteminha aí para a área. Legal. Outra coisa é, eu fiz um sisteminha que vai economizar 500 horas de trabalho. Isso por mês. Essas 500 horas de trabalho por mês, pelo salário médio do pessoal, deve economizar aí por volta de R$800 mil por ano. Diferente você falar, eu fiz um sisteminha e eu fiz um sistema que economiza R$800 mil por ano. Seu chefe, no primeiro sisteminha, fala, legal, bacana, puxa vida. Todo estagiário faz um sisteminha, legal, né? Você foi mais um. No outro, você vai falar, estou economizando R$800 mil por ano. O cara vai pensar, mas 800 mesmo? Como você tem certeza desse número? E aí está uma ótima oportunidade de você pedir a efetivação, de você, sabe, falar, opa, e minha promoção, como é que está?
Por isso que precisa anotar tudo, tá? Por isso. Voltando aqui. No Balanced Scorecard, a gente vai fazer por meio de índices. Então, nós vamos calcular. Algum desses índices nós vamos ver no final do semestre para calcular pela empresa, mas quais são os meus indicadores? Aumento no lucro, aumento no faturamento, margem operacional. Reparem que esses 3 indicadores são financeiros. Marketing share de dinheiro, né, de volume de dinheiro, e market share de quantidade produzida são indicadores de marketing. Custo unitário, esse quanto mais baixo, melhor. E giro do estoque, também quanto mais baixo, melhor. Quantos dias minha mercadoria fica parada em média no estoque? Tá? Esses 2 são de produção. E esse daqui é de aprendizado. Por quê? O Balanced Scorecard, ele foi desenvolvido por 2 professores de Harvard, o Norton e o Kaplan. É um livrinho fininho, que vocês encontram na biblioteca do Mackenzie, deve ter na biblioteca virtual. E ele fala o seguinte, olha, não adianta você só ver a parte financeira. O fato de você estar tendo lucro hoje não quer dizer que você vai continuar com sucesso de vendas. A gente conhece um monte de empresa que estava tendo um lucro excepcional e, de repente, as vendas caíram, despencaram e a empresa sumiu. Tá? Então, acontece isso. Depende também da sua parte de produção. Como é que está a sua produção? Como é que está a produtividade da sua produção? A gente mede aqui pelo custo unitário. Quanto mais baixo o custo unitário, você está tendo uma produtividade, está dando ganho de produtividade. O giro do estoque, como é que está o seu estoque versus suas vendas? Vocês estão fazendo a previsão correta de estoque por vendas? Tá? Por quê? Deixar estoque parado é dinheiro parado. Não vale a pena. E aprendizado. Então, o nível de inovação eu considero como um aprendizado. Você vai fazendo pesquisa e desenvolvimento, aprendendo com o mercado e desenvolvendo novos produtos ou novas versões do produto. E eu pontuei aqui, tá? Quanto que foi a porcentagem de aumento de lucro. Tem empresa que quando está entre parênteses é negativo, quando está sem parênteses é positivo. Tem empresa que teve altos aumentos de lucro. Aumento de receita. Receita de faturamento é o total de receita, é o total de vendas. Então, tem empresa que aumentou as vendas e tem empresa que diminuiu as vendas. Margem de lucro operacional. O que é isso? É o lucro operacional dividido pelas vendas. É um indicador que a gente usa. A gente fala o seguinte, olha, nessa empresa aqui de 18,6, cada R$100 que eu vendo, 18,6 é lucro operacional. Uma informação importante. Market share é a fatia de mercado que cada empresa tem. Então, eu tenho um market share de porcentagem, tá? De receita, o quanto que cada empresa pega do mercado em termos de valor e o quanto que cada empresa pega em termos de quantidade. Então, se vocês forem ver aqui, ó, essa empresa pega 9% em termos de valor e só entrega 7% de quantidade. Significa o seguinte, ela é altamente eficiente na venda. Ela consegue vender, em média, por um preço mais alto que os seus concorrentes. Então, ela vende 7%, ou seja, vende menos do que essa outra empresa aqui, que vende 8% de quantidade, e, no entanto, ela pega 2% a mais do que essa outra empresa, de dinheiro. Tá? O preço dela é mais elevado. E para o consumidor aceitar esse preço mais elevado, significa que ela oferece alguma coisa a mais para o cliente. Tá? Não é só o preço, não basta você aumentar o preço porque o cliente não aceita. Você tem que oferecer alguma coisa a mais. Tá? Quantas vezes puxa, preciso no supermercado, vou comprar alguma coisa. Ah, vou no Pão de Açúcar que eu faço pontos lá, né?
Agora os pontos já não estão valendo mais a pena. Agora estou indo para o Carrefour. Por quê? Porque o Pão de Açúcar, a pontuação deve ter custado caro para eles, né? Valia a pena, você fazia muita pontuação, pegava um monte de produtos, agora você não pega mais. Agora você pega um produto. Isso quando os caras não te oferecem. Você quer? Ó, nós te damos um desconto de 20 reais na boca do caixa. Você quer? Não, perdeu o encanto. Bem, aqui tem o custo unitário. O custo unitário é quanto custa para fazer o produto. Lógico, quem tem o menor custo unitário é melhor. E eu tenho o giro do estoque. Giro do estoque, o ideal é zero. Quanto menor, melhor. Se é zero, é aquilo que vocês aprendem em planejamento, controle e produção, é Kanban. Fabriquei, já está entregue. Fabriquei, já está entregue. Está vendido. É produção puxada. Não é produção empurrada, né? E aqui o nível de inovação. Pegando tudo isso e dando 15% aqui para o lucro, 15% para faturamento, 15% para margem, 15% para o market share de quantidade e 15% para o market share de valor, 10% para o custo unitário, 10% do giro do estoque e 5% para inovação, misturando tudo isso, eu vou chegar nisso daí. A empresa que foi melhor é a 2L, né? Fez 14 pontos. Tá? Então, vai receber nota 10. Tá? De 0 a 10, ela foi 10. Depois tem DFHV, que fez 10 pontuação, 9,2. Cormebas, 9,2. West Boys, 7,5. Taliver, 6,7. Grady Mac 6,8, 6,8 também aqui, Storm 4,2, essa Production 3,3, Alpha 2,6, 2,6, 2,6, 2,5, 5, 5. Então, foi essa a pontuação de mais um, né? Mais um teve menos 2. Então, é significativo isso, né? É um sinal dos tempos. Bem, pessoal, está nessa classificação, tá? Nesse momento. Aqui ele dá essa avaliação, ela é acumulativa, é o acumulado dos períodos, né? Então, quando eu for ver essa avaliação daqui umas 10 semanas, então quem tiver em primeiro é porque teve em primeiro durante muito tempo. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. E vocês conseguem acessar esses relatórios? Vamos acessar aqui por empresa. Então, está aqui. Vou pegar qualquer uma. Se vocês forem aqui em informações, resultados, esse é aquele primeiro que a gente fez, né? Que mostra como foi o resultado de cada empresa. Aqui, potencial de vendas, vendas perdidas, sobra de estoque, quantidade de vendedor. Bom. E aqui, informações BSC, é esse último que mostra o Balanced Scorecard. Então, ele mostra o Balanced Scorecard aqui. Quem comprou relatórios vai encontrar aqui, em boletins e pesquisa. Então, esses relatórios estão disponíveis aqui. E é isso aí, pessoal. Essa aqui é a brincadeira. Semana que vem nós não vamos ter aula. Porque é segunda e terça, né? Então vai cair o carnaval bem nessa aula. Então, nós vamos, na outra segunda-feira, aula presencial, né? Aula flex. Nós vamos continuar com a matéria, né? Continuar com o balanço patrimonial.
E na terça-feira a gente vê mais um pouco de jogos de empresa. Eu não vou ficar o tempo inteiro da aula, né? Daqui para frente vai diminuindo esse tempo, tá? Porque não precisa ficar explicando com mais detalhe tudo o que aconteceu. A primeira vez a gente explica, a segunda a gente dá uma explicadinha menor, a gente vai diminuindo essa explicada, né? Então vai ser provavelmente meia aula que nós vamos usar para ver os jogos de empresa. E a tendência é ir diminuindo. Então, pessoal, preparem a jogada, vocês têm 15 dias, né? 14 dias para preparar essa jogada. Já está apitando a 10 minutos. Me coloque em presença aí, tá, pessoal? Então, por favor. Ô, professor, Só que essa jogada vai ser basicamente a mesma coisa, né? Só arrumando os parâmetros. Sim, É isso? exatamente. Você vai reajustar os parâmetros com base nisso que aconteceu. Veja o que aconteceu com a sua empresa e com os concorrentes. Veja qual o preço médio que foi pegar. Você vai ter que analisar. Ah, professor, mas como eu vou fazer isso? Da mesma forma que você faria se você fosse empresário. Não tem muita ciência. Você vai ter que analisar, chutar, errar para começar a acertar. Entendi, beleza. E, Beleza? professor, só para avisar, a Thaís Gonçalves falou que acabou a bateria do notebook dela agora. Ela está tentando Então me voltar para a presença. coloca aqui na presença, me coloca o nome dela. César, obrigada. Eu consegui voltar, eu já escrevi aqui. Muito Opa. obrigada. Então, beleza. Então, é isso aí, pessoal. Bom carnaval para todo mundo. Descansem, porque depois vão ter que voltar para o Mackenzie, hein? Beleza, boa noite, professor. Tchau, Até boa mais. noite. Você também. Boa noite. Tchau, Boa professor. noite, Boa noite. bom carnaval. Boa noite, professor. Bom feriado. Boa noite, boa noite. Boa noite, pro. Bom feriado. Boa noite. Boa noite, professor. Bom carnaval. Boa aí. noite, boa noite.